Meu nome é Francisco de Paula Miguel Filho, acadêmica aí da Faculdade Unicesumar do curso de Filosofia. Hoje eu tenho um privilégio, como acadêmico, de explicar dois grandes métodos de Sócrates. Nada mais, nada menos do que Sócrates. Seus dois métodos chamados maêutica e também a moral socrática. Esse grande pensador filosófico, ele é nascido por volta de 470 anos antes de Cristo e falecido por volta do ano de 399 antes de Cristo. Portanto, ele viveu por cerca de 71 anos. Sócrates ele foi condenado à morte. Por quê? Porque ele mexia com os padrões da sociedade, incomodava. Mas, entre aspas, ele foi condenado pelo fato que ele pervertia os jovens e não acreditar nos deuses gregos. Outro fator curioso sobre Sócrates é que ele não escrevia nada. Tudo que nós sabemos sobre Sócrates, não foi ele que escreveu o livro, não foi ele que escreveu os seus diálogos. O que nós sabemos é através dos seus discípulos. Um dos grandes seus discípulos, Platão. Nada mais, nada menos que Platão, discípulo de Sócrates. E o que Sócrates trouxe assim de tão especial para incomodar a sociedade ao ponto de condená-lo à morte? Parece que é dos grandes mestres, incomoda tanto que acaba a sociedade não aceitando e condenam à morte. Sócrates, ele tinha um método que eu vou falar agora, que é a maêutica e também a moral socrática, entre vários outros métodos. Mas Sócrates, ele fazia questionamento às pessoas. Ele acreditava que cada um tem o seu juízo, que pelo fato de nós sermos indivíduos e nós temos a nossa mente e a nossa consciência, nós somos capazes de pensar por si só. O que nos prende muitas vezes é o preconceito, é uma verdade que a gente acha que é absoluta. Por quê? Porque você já nasceu ensinado assim e você continua querendo acreditar assim. Mas ele, através do questionamento, ou seja, das perguntas, ele mexia com que as pessoas refletissem e chegassem ao seu próprio juízo. Então, se Sócrates fosse perguntado sobre algo, ele não daria de mão beijada a resposta. Ele começava a fazer pergunta ao interlocutor, ao ponto que a própria pessoa, usando a sua cabeça para raciocinar sobre aquela pergunta, iria responder. E para isso ele usou o método. A maêutica chamada. O que seria a maêutica? Na sua etimologia da palavra maêutica, maia vem de parteira. E eutike, que é da palavra grega, maêutike, significa a arte de. Então, no caso, seria o quê? A arte de dar luz às ideias da pessoa. Então, ele não gostava de ser o protagonista das ideias das pessoas. Ele queria que a própria pessoa fosse o seu protagonismo. Até porque nós somos indivíduos. Cada um tem um juízo, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um credo. Só que quando você usa o questionamento, e aí você pode queimar tudo aquilo que for preconceito, tudo aquilo que for de verdade absoluta, tudo aquilo que você, como eu posso dizer, impregnou com as suas experiências naquela ideia. Então, através do questionamento, ele fazia a própria pessoa melhorar a sua tese, o seu conceito. Isso era a consistência da maêutica. E um dos métodos que ele usava na maêutica era a ironia.
A ironia não desnobar das pessoas. Ele se fazia de conta que ele não sabia sobre o assunto, mesmo ele às vezes já tendo se debruçado sobre aquele assunto. Ele fazia de conta que não sabia, até porque cada um poderia até melhorar a tese dele. E ele começava a fazer o questionamento às pessoas. Ah, você acredita nisso? Então, aí ele começava a fazer questionamento para desconstruir o quê? Todo o preconceito, tudo aquilo que a pessoa já tinha como absoluto e às vezes ainda não estava pronto. E isso era uma das grandes métodos dele. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui nos dias atuais, vamos pensar em política. Política, como eu vou votar certo? Aí que tá, cada um tem um pensamento, cada um pensa por outro. Mas vamos começar a fazer as perguntas? Por acaso, a política é igual ao time de futebol? Você escolhe um, é isso aqui e pronto? Ou eu posso trocar esse por esse outro e será que não é a mesma coisa? O que tem de especial nesse aqui? Você vai, através das perguntas, do questionamento, você vai melhorando o questionamento. Aí a pessoa pode chegar à conclusão. Por exemplo, você vota na pessoa, pela pessoa ou pelos ideais que ela defende? Justiça tem que estar dos dois lados? Quem for corrupto tem que responder por isso? Sim. Ah, então nós não podemos votar por causa do quê? Por causa da pessoa, mas pelo que ela defende. As ideias que aquela pessoa defende são as mesmas ideias que você defende? Ou porque você só vai votar naquela pessoa porque você acha que é igual ao seu time, independentemente de estar ganhando ou estar perdendo? Veja que não é bem assim. Isso aí, ó. Aí começa a desconstruir. De repente a pessoa estava votando em uma determinada pessoa e queria votar era em outra, porque as ideais é o que importa. Então isso era a maêutica. A outra era a parte moral socrática, que vem justamente disso. O que é a moral? Moral é um conjunto de ideais de uma sociedade que vai pautar o comportamento daquele indivíduo. Porém, aquele indivíduo já se perguntou o que fez, né, aquela sociedade se pautar por aquele comportamento? E se a vida te trazer algo diferente? Você vai saber responder ou você só é pautado, faz isso é certo, isso é errado? Tem que passar pelo seu crivo do seu juízo. Um dos bons exemplos imagina uma pessoa que entra num coletivo, num transporte público, e de repente tem lá, né? Vaga, essa poltroninha aqui é especial para mulheres gestantes, pessoas com filho autista, obesos, que mais? Idosos, pessoas deficientes, né? Tudo bem. Agora, imagine uma pessoa estar com um saco pesado, carregando algo bem pesado, ele está segurando aqui, e ele entrou. E ele não é nem um idoso, ele não é nem um deficiente, ele não é nem a mulher grávida, digamos que ele não é nem uma hipótese, mas você vê que ele está cansado mesmo. Será que quantos vão levantar e dar o lugar para aquela pessoa? Ah, mas meu comportamento é moral. Tá, mas o que levou aquela sociedade muitas vezes tipificar aquilo, que aquele assento reservado era só para isso. E outro, e se todos os assentos reservados para gestante, para pessoas com deficiência, assim vai, estiverem ocupados, e mesmo assim tem uma gestante em pé porque os outros estão ocupados, será que não vai ter nenhum cavaleiro para se levantar? Às vezes tem. Com certeza, porque ele sabe que para o idoso, que para a mulher gestante, que para o deficiente. Tá, e para um homem que estiver carregando um peso nas costas. Tá vendo? Isso é a arte de pensar por si só. Isso é o que ele chama de moral socrática. É o conhecimento que liberta as pessoas. Então você não precisa só entender, você precisa conhecer, saber e ter aquela vontade. Assim a pessoa se liberta. Então,
Tá aí, dois grandes métodos desse grande filósofo.